Sejam bem-vindos ao Ministério Rema, Último Despertar. Esse é o nosso programa Minutos de Techuvá. Hoje, o nosso tema: Por que deixei as fileiras do judaísmo messiânico? Durante 2 décadas, eu pertenci a esse movimento. Esse movimento no Brasil, ele iniciou-se por volta dos anos 90, através do Jesus para os Judeus, um movimento americano que veio para o Brasil. As igrejas batista, metodista, iniciaram com missões judaicas em suas congregações, e foi ali que eu conheci o movimento do judaísmo messiânico. Naquele momento era apenas uma missão judaica, onde o propósito da igreja era levar Jesus aos judeus. Foram anos interessantíssimos. Naquele momento, o movimento não estava judaizado ainda, mas com o passar do tempo, os seguidores da missão judaica foram incorporando costumes e tradições do judaísmo ortodoxo. No momento que eu percebi que havia algo que não estava em conformidade com a Torá, mas não havia uma opção, eu desconhecia por completo a diferença entre Israel e Judá. Para mim era uma coisa só. Conhecia, sim, a teologia da substituição cristã, onde a igreja afirmava ter substituído Israel. E foi por este motivo que eu deixei as fileiras do cristianismo. Só que agora eu percebi que havia o mesmo movimento dentro dos seguidores de Yeshua da Techuvá, que era a teologia da substituição judaica, onde o judaísmo afirmava ser o novo Israel, que Israel havia sido incorporado a Judá, e eles estavam ali em Israel, cumprindo essa profecia. E usavam uma profecia de Isaías 66, versículo 8, onde afirma: poderia nascer uma nação num só dia? Todavia digo eu, Senhor, farei nascer uma nação. E eu lia só esse verso, e aquilo era muito importante, porque uma profecia havia se cumprido, havia provas concretas daquilo. Mas ao ler a profecia por completo, eu percebia que não se referia a esse Estado sionista atual, pois ali não foi num dia só. Começou a ser elaborado no século XIX, com o movimento sionista. Muitos judeus começaram a retornar, e a grande massa de retorno foi quando terminou a guerra, que descobriram o Holocausto. Então a ONU viu a necessidade de criar um Estado. No dia 14 de março de 1948, por volta das 16 horas, foi assinado a Carta de Independência. O presidente, a qual assinou essa carta, não faz citação alguma sobre Deus, sobre o cumprimento profético. E isso chamou muito a minha atenção. Foi quando eu comecei a observar que havia alguma coisa que não estava em harmonia com a Bíblia. Em Êxodo capítulo 12, versículo 2, diz assim: e esse vos será o primeiro dos meses, ou seja, o ano novo. E era justamente no período de Pêssar. Nós sabemos que Pêssar, ou a Páscoa, acontece entre março e abril de todos os anos. Todavia, era no 7º mês que este grupo celebrava o Ano Novo. Eu achava um pouco esquisito como celebrar o Ano Novo no meio do ano. Não faz o menor sentido. Mas como era a minha religião, eu comecei a questionar, mas de repente falar, não, eles devem estar certos. De repente eu começo a estudar o livro de Isaías e vejo as profecias, e me deparo com a profecia de Isaías 66, 23, e será de uma lua nova.
a outra, e de um sábado a outro, e virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Só que eu não via esta celebração. Comecei a ler os livros dos reis e percebia que esta festa da lua nova era uma festa muito importante em Israel. E eu percebia que esse grupo novo não tinha. Comecei a pesquisar e vai pesquisando daqui, pesquisa dali, e descobri outra coisa interessante. Nós não estamos no ano 5.700 e alguma coisa, porque ao pegar os dados, eu percebi que havia um erro. O calendário do judaísmo ortodoxo, o calendário que o judaísmo messiânico e o judaísmo nazareno segue, esse calendário, ele foi baseado em cálculos que foram feitos na época do Rabi Akiva. E ao ver a contabilização desses anos, eu percebi que foi colocado apenas 5 reis no Império Persa, quando teve 13. Só aí houve uma diferença de 180 anos. E comecei a perceber também que todo ano sempre surge, olha, o Messias já está em Jerusalém, o Messias vai se manifestar. E eu sabia que a expectativa do povo judeu é que o Messias venha na época do ano 6.000, 6.000 e pouco. Como então o Messias poderia estar se apresentando 200 anos antes? Se nós estamos em 5.780, como ele poderia? Foi aí que eu descobri que havia erros na computação. Primeiro, celebrar o ano no meio do ano. Fui questionar, a resposta foi, não, nós não temos apenas um ano, nós temos 4 anos novos. Mas a Bíblia não fala isso, não tem a menor lógica. E aí eu comecei a perceber que havia um equívoco religioso. E fui pesquisando mais, foi quando nasceu o nosso livro, número 1 da trilogia, Desmistificando o Judaísmo e suas tradições babilônicas. Nós nos aprofundamos nas pesquisas e nós percebemos que o judaísmo ortodoxo não era a religião de Moisés, não era a religião dos apóstolos, não era a religião dos profetas, não era a religião dos reis de Israel, que ele surgiu a partir dos fariseus, quando da destruição do templo no ano 70, houve aquela diáspora, e apenas os fariseus, em virtude da capilaridade das sinagogas, conseguiram agregar todas as seitas. Descobri que havia cerca de 20 seitas. A principal, que era dos saduceus, deixou de existir porque não tinha mais o templo. Agora os fariseus incorporam todos. E a partir então do século II nasce esse judaísmo que nós conhecemos. Esse judaísmo, no século IV, vai mudar o calendário bíblico original que nós vamos falar no vídeo 2, através de Hilel II. Esse Hilel II, ele era muito amigo do imperador Juliano o Apóstata. E sabemos que ele, no final da vida, ele fez uma conversão ao catolicismo, batizando no catolicismo. Ninguém conta isso, mas a história conta. E, finalmente, nós vamos ver que esse judaísmo que está aí, ele vai sofrer modificações no século XV, na época de Isaac Luria. Vamos descobrir que Isaac Luria foi o rabino que afirmou que o Muro das Lamentações era ali no Forte Antônia. Hoje sabemos que aquele muro não é o muro do templo, mas está mais abaixo na cidade de Davi, perto da fonte de Gion. No século XVIII, há uma nova mudança do judaísmo e atualmente existem mais de 20 seitas que se dizem judaísmo. Aí descobrimos que no século VIII havia os caraítas. E eles eram mais próximos da Torá. Começamos a estudar a visão dos caraítas e aí percebemos que esse judaísmo messiânico a qual nós estávamos seguindo estava totalmente contrário aos princípios da Torá. No vídeo 2 nós vamos dar continuidade. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Toque o sininho.
Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer esta verdade e fazer como os bereanos, ver se realmente procede. Shalom, shalom.